Olá pessoal, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando para orar com vocês aqui no canal Apóstolo Valdemiro Oficial. Interceder pela sua vida, pela sua saúde, vida financeira, família, o seu bem-estar, para que você tenha alegria do Espírito Santo, alegria da salvação. Põe um copo com água aí para você tomar água abençoada daqui a pouco. Nós tivemos no último domingo, ou domingo mais recente, milagres extraordinários, tá? Entre eles da mulher de origem angolana, radicada em Portugal, que esteve numa concentração que fizemos em Lisboa, Portugal, já há algum tempo. Ela que havia sido desenganada, falência de órgãos e o câncer tomou conta. A irmã esteve em São Tomé e Príncipe e ali clamou, no meio daquela chuva, aquela tempestade, aquele vento. Ela pediu a misericórdia do Senhor pela irmã e Deus a ouviu. E nós ministramos ali aquela cura pelo poder de Deus. Graças a Deus que conseguimos convencer a Deus, não é verdade? Eu sei que está muito difícil convencer pessoas, seres humanos, pelo nível de prepotência, arrogância e até de ignorância em alguns casos. Tem pessoas boas que você não consegue convencê-las também acerca de Deus, de que Deus está na sua vida e na mensagem que você leva, na oração que você faz, nas obras que você mostra. Não consegue convencê-las. Algumas por excesso de ignorância, outras por arrogância, vaidade, soberba, prepotência. Alguns se acham acima da média, pelos diplomas, pelo poder aquisitivo, a classe social. E assim vai. Mas quem é o maior de todos? É Deus, é óbvio. É Deus. Eu estava lendo, vou trazer uma mensagem aqui. Eu estava analisando as obras de Deus. No livro de Jó, no capítulo 36, tá? No versículo 24, eu sei que você acredita na palavra, você que me acompanha. Aliás, você deve se inscrever aí, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Eu vou querer o seu comentário hoje aqui, tá? Sobre essa mensagem, a oração, o que Deus fez na sua vida, dando um testemunho também. Manda sua mensagem, eu passo muito tempo lendo as mensagens aqui, os comentários. Você pode, será que o apóstolo sabe o que eu escrevi? Com certeza eu sei. Eu coloco lá na mensagem, aí tá lá os comentários. Tem alguns que eu fico assim um pouco triste, porque vem 50 comentários, 60. Esse dia eu pedi que mandasse, tinha mais de 300. Olha que coisa linda. Eu falei, agora eu vou passar a noite em claro. Manda o seu comentário aqui de onde você está. Está assistindo de fora do país. Aliás, assim, tem uma senhora lá que manda lá da França, de Paris sempre. A dona Vitória, olha. Dona Vitória. Não é Vitória, Victória, com C mudo, Então, que Deus abençoe a senhora lá na França. Eu estou orando pela senhora, eu vejo seus comentários aqui, coisa boa, Contando as maravilhas do Senhor. Então manda aqui o seu comentário, sua mensagem para nós, eu vou ler direitinho. E muitos pedem oração, pelo filho drogado, pelo que foi acidentado, pelo que está em coma, enfim, nós estamos orando, tá bom? Depois eu vou ler os seus comentários. Eu não posso ler no ar, que eu vou ficar fazendo a live aqui, o programa Mensagem só de leitura, que é muita coisa, mas eu leio para mim, para eu orar por você e apresentar a Deus sua vida. Você vai se surpreender que Deus vai te visitar. Deixa eu ler aqui Jó capítulo 36, versículo 24, diz assim:
lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Olha que coisa bacana. Uma lembrança para nós, né? A palavra diz assim: lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Aonde você está aí tem alguma coisa de Deus, alguma obra de Deus. Se você olhar para a mata, você vai ver a obra de Deus, para o mar, para o rio, para o jardim, para algum lugar, para o céu. Tá? Tudo foi Deus que fez. Tá? Você vai ver coisas que o homem fez, que são os edifícios, os viadutos, enfim. As obras dos homens que perecem facilmente, tá? Uma tempestade, qualquer contratempo, e você vai enxergar as obras de Deus, tá? Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Isso aqui é generalizando mesmo, tá? O que duvida, o que fala mal, o que xinga, o que não aceita, ele também vê as obras de Deus. A não ser que ele imagina que foi o avô dele, o bisavô, que colocou as nuvens ali no céu, né, carregadas, ou o sol, né? Você imagina que foi o seu tataravô que fez o sol, não, a lua, o céu? O senhor está brabo, apóstolo? Não, porque não tem como não enxergar a obra de Deus. Eu saio de casa, eu vejo a obra de Deus. Eu chego em casa, eu vejo a obra de Deus. Eu ando na rua, nos campos, eu vejo a obra de Deus. Eu vou pescar, eu vejo a obra de Deus. Então a Bíblia diz: todos os homens a enxergam. Não tem como, é de longe. De dia eu vejo a obra de Deus, escurece, eu vejo a obra de Deus. Como não acreditar em Deus? Então por toda parte está a obra de Deus, tá? E diz assim: eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. Tá vendo? A obra de Deus está na sua frente, na minha frente, na frente do bispo, da pastora, dos filhos, todos nós. E às vezes nos aperreamos, né? Nos apavoramos com determinadas situações adversas. Quantos de nós ficamos às vezes estremecidos por causa de perseguições, de calúnias, de ameaças e problemas diversos que nos trazem muita angústia, tristeza, frustrações. E é como se não enxergássemos todos os dias da nossa vida as obras de Deus. E por que as vemos, ó apóstolo? Para nos lembrarmos dele e dos cuidados dele e de que nada que possa acontecer conosco é maior ou mais forte que as forças de Deus, que o poder de Deus. Tá? Aí o versículo 26 diz assim, de Jó 36, 26, continuando: eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Você não pode calcular. Quem vai calcular? Deus é sempre eterno, né? Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor. Que coisa tremenda. Eu fiquei emocionado hoje, na madrugada, né? Eu já li o livro de Jó algumas vezes. Na verdade, eu já li a Bíblia algumas vezes. Mas eu recebi como uma revelação. Eu recebi como uma revelação porque eu às vezes eu observo alguns feitos da ciência, né? Quando a ciência fala do processo da chuva e como a água evapora e torna para a atmosfera,
Mas eu nunca tentei, eu atinei para isso, que isso aí não tem nada a ver com um fenômeno natural, não. Isso aí você vai descobrir agora também como eu, tá? Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Sabe aquele homem que não gosta de você, ou que você não gosta dele, ou aquela pessoa, aquela mulher? A mesma chuva que cai no seu quintal, na sua horta, na sua fazenda, na sua plantação, no seu sítio, cai no dele. Mas como assim a mesma chuva? Em tempos diferentes às vezes. A água nunca deixa de existir. Ela nunca deixa de existir. E ela nem aumenta e nem diminui. Como assim não aumenta? Eu já vi enchente, não estou falando a quantidade dela. Ou ela está aqui na terra esperando evaporar-se, ou está lá no céu, na atmosfera, guardada por Deus para a ocasião da chuva. A chuva que caiu sobre nós no passado é a mesma que vai cair no futuro. Porque a Bíblia diz aqui no Salmo, mais adiante, que Deus chama, Ele traz de volta, Ele reúne, versículo 27, né? Reúne as gotas das águas que derrama. Ele reúne as gotas das águas. A chuva que cai, Deus reúne novamente, tá? Ele traz em forma de vapor para a atmosfera, aí forma nuvem, ou de gotículas de água, ou de cristais minúsculos de gelo. Ele condensa ela, né? Então, esse é o processo da chuva. Não foi ciência que descobriu, está escrito isso aqui. Sabe quantos anos? Quase cerca de 4.000 anos. Jó viveu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Perdão, 4.000 anos até hoje, né? 2.000 anos antes de Cristo, tá? Cerca de 1.900 a 2.000 anos, mais ou menos. Antes de Cristo, 2.000 anos, arredondando. Antes de Cristo vir. E somando com os 2.000 de Cristo, dá 4.000 e pouco, né? Até hoje. E eles já sabiam disso, os amigos dele, tá? Então o processo é esse. E é esse Deus que cuida de você, de mim, de todos nós. Por isso a recomendação é lembrar de engrandecer a Deus todos os dias pelas obras, pelo que Ele faz. E não esquecer que elas estão diante de nós, dos nossos olhos. E junto com elas a solução para todos os nossos problemas. Tá bom? No decorrer da semana vamos falar mais a respeito. Mas vai compartilhando aí a mensagem. Vamos orar agora, então. E vai abençoando aí todos os amigos, até os inimigos, com essa mensagem, tá bom? Pai querido e maravilhoso, Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração. E o Senhor que com a mesma água rega o mundo por milhões de vezes e produz o nosso alimento. Ai de nós se o Senhor não mandasse a sua chuva para produzir o nosso alimento. É o Senhor que eu recorro, Pai, recorro para ter misericórdia de nós, do Teu povo, dos Seus filhos, da minha filhinha Juliana, da Tua filhinha Juliana. Abençoa todos nós. Abençoa Tua filha Raquel, os netos, nossos netos, Júlia, Benjamin, José, Guilherme. Abençoa os pastores, as missionárias, os bispos, as pastoras, seus respectivos filhos, funcionários, membros, frequentadores.
os católicos, os evangélicos, espíritas, os não religiosos, as autoridades, enfim, a todos, desde o maior ao menor, a humanidade. Na verdade, o Senhor já tem feito isso com a chuva. E eu agradeço, Senhor, porque eu pedi ao Senhor que chovesse lá em Januária, Minas, para apagar o fogo. O Senhor mandou lá a sua chuva, que certamente já está voltando para a atmosfera, para quando eu precisar, eu pedir de novo, ou alguém pedir, o Senhor a enviar. Que coisa linda e tremenda que o Senhor faz por nós. Cura o canceroso, o leproso, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo. Liberta o dependente químico, o alcoólatra, o drogado. Liberta o que tem a mágoa, o ódio, a depressão, o rancor, a dor, a tristeza, a angústia. Prospera os que precisam crescer, prosperar. Abençoa os dizimistas, os ofertantes da obra. E este exército, multiplica o exército daqueles que vão investir R$300 essa semana, esse mês ainda de outubro. Abençoa as mulheres no mês das mulheres, no outubro rosa, com saúde, Pai. E fortaleça a fé, a esperança de todas elas, principalmente das mamães que precisam cuidar dos seus filhos, esposas que têm um marido alcoólatra, problemático. Pai, abençoa a tua igreja, proteja, seja juiz, advogado, seja médico nosso. Consagra essa água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus nos abençoe abundantemente. Você deve estar conosco essa semana em uma de nossas igrejas, tá bom? Que Deus te abençoar muito. E não se esqueça de fazer parte do exército de 300. Aliás, uma das mensagens que eu recebi, que eu vi, uma senhora falando, eu estou na mensagem, eu estou no propósito dos 300 e já recebi a minha bênção. Então, lembra-se disso, tá? E não esqueça de observar as obras de Deus. Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus.